A paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu venho aqui deixar mais um vídeo para vocês, para a fé de vocês aumentarem na cura divina, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho andado, Deus tem feito milagres, né? Em vários lugares que passam, Deus deixa a marca dele, né? Eu passei ali pela Vila Antártica, né? Então vamos começar no testemunho de uma irmã que não poderia ter filhos, né? Ela mora na Vila Antártica ali, né? Essa hora ela vai ver o vídeo, né? E vocês podem até querer confirmar com ela, né? A realidade. Chegando ali, aquela mulher estava com uma dor muito forte na barriga. E o pastor já tinha ido lá, todo mundo tinha ido lá e não adiantou nada. Pastor orou, não adiantou, a dor continuou. E o marido dela veio atrás de mim, correndo para mim poder ir lá fazer alguma coisa por ela. A minha mulher está morrendo, irmão, faz alguma coisa. Eu disse, eu não posso orar pela sua mulher porque existe um pastor que apacenta a alma dela. Então, quando existe um pastor que apacenta a alma daquela pessoa, não adianta você pôr sua mão que Deus não vai curar. Porque você tem que pedir ordem para o pastor da ovelha para depois você pôr a mão. Mas nesse caso, eu abri uma exceção para essa irmã, porque o pastor já tinha ido e não teve êxito. Então agora vou eu. Cheguei lá, a irmã chorando, com muita dor, né? Eu perguntei para ela o que ela queria que Deus desse para ela. Ela falou, irmão, eu posso pedir? Eu falei, pode. Então aquela irmã disse, eu moro 37 anos com meu esposo, né? E eu não fico grávida, só essa dor terrível na minha barriga, a dor maligna. Eu disse, então você quer quantos neném? Ela falou assim, irmão, quantos neném? Eu falei, eu estou perguntando quantos. Ela falou, olha, se Jesus me der um, tá bom. Então tá bom, eu vou orar então por um então, não vou orar por dois, vou orar por um. Pus a mão na cabeça da irmã e pedi para Deus aproveitar aquela dor para transformar ela em dor de parto. Que a irmã já tinha sofrido muito, né? E não queria mais anos e anos naquela agonia. E Senhor, acaba com essa agonia, abre a mão dessa irmã e usa essa dor que já fez essa irmã sofrer, usa ela agora a favor dessa irmã, como dor de parto para ter o filho dela. Orei e vim embora, e se passou-se meses e eu esqueci que orei, e um belo dia eu estou indo ali e o homem vem correndo atrás de mim de novo, o mesmo homem correndo atrás de mim, e disse que me procurou na Vila Sônia, mas eu mudei da Vila Sônia para o Guaramá e não tinha como me achar mesmo. E ali ele disse que estavam me esperando lá. Eu perguntei para ele se a dor tinha voltado. Ele falou, não, eu estou te esperando porque o neném nasceu e vai fazer aniversário e compramos um bolo e uma pizza e uma Coca-Cola e estamos esperando para você festejar. Afinal de contas, você é o causador da minha bênção. E ali, cheguei ali, foi uma bênção, o bolo estava ali, o Guaraná, né? Comemos ali, só que por a criança nascer muito parecida com o pai, igual um crônio, eu desconfiei que alguma coisa na gravidez da irmã aconteceu, e de fato aconteceu mesmo. Pois o diabo não aguentou ver Deus curar aquela irmã e abrir a madre dela, usou uma falsa profeta para dizer o que tinha na barriga da irmã não era do marido. Veja o que o diabo fez. Mas não tinha como mentir, porque a criança nasceu muito parecida com o pai, né? Nasceu um crônio, então muitas vezes o inimigo não sabe que eu estive lá, e Deus fez a obra e abriu a madre daquela irmã. O outro testemunho é de uma cancerosa no seio podre, mora na Caeira, a irmã Big Má, né, o nome dela é irmã Big Má, morava na entrada das Caeiras, e quando ela chegava na igreja, aquele mau cheiro de podre atingia toda a igreja. Então se você estiver sentado lá na frente, ela no último banco, você sentia o fedor de podre, porque o seio da irmã estava podre já, né? O câncer já estava passado ali, ela colocava um lenço por dentro do sutiã, e mesmo assim o pus encharcava aquela toalha, e ali fedia, e ali você pode ir nas Caeiras perguntar quem era a irmã que tinha um câncer, eu não sei, que todo mundo vai dizer quem é ela está viva para a honra e a glória de Jesus. E um dia eu estava em casa e pedi ao senhor um peixe, e o senhor disse para mim, vá, eu peguei a bicicleta e saí em direção ao peixe, só que quando eu cheguei lá, o peixe que Jesus queria estava comendo dentro de um latão de lixo. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, no meio de tanta mulher, o Senhor pegou logo essa comendo no lixo, ele expôs para mim a missionária. Põe a mão na cabeça dela que eu vou transformar ela de mendiga para missionária. E o marido dessa mulher já tinha deixado essa mulher, né, já tinha abandonado ela e deixou ela na casa vazia. Não tirou tudo, tirou o filho, e essa mulher ficava perambulando nas caeiras ali. Se você perguntar quem é a missionária, que era louca, que andava no meio da caeira ali para cima e para baixo comendo no lixo, todo mundo vai dizer quem é essa mulher, que não tem como eu mentir. E ali mandei a cancerosa correr atrás daquela mulher, e o diabo usou aquela mulher para querer correr,
ela alcançou e trouxe. Na hora que eu coloquei a minha mão na cabeça da mulher, comecei a orar, né? E expulsando aquele demônio de loucura que tem naquela mulher, porque aquela mulher agora é uma missionária, aleluia. Não é mais uma comedora de lixo nem de pão. Ela estava comendo, o diabo amassava o pão dentro do latão de lixo para ela comer com lama. Só que agora a mulher é uma missionária. Deus transforma agora essa mulher. E ali coloquei a mão na cabeça daquela mulher e disse: mulher, vai para tua casa, porque eu vou te aguardar na igreja. Quando eu cheguei lá, a mulher já estava lá, já tinha tomado banho, estava parecendo uma missionária, que se você olhasse, ela estava muito mais bem vestida que as irmãs da nossa igreja. E ali, para a honra e para a glória de Jesus, aquela mulher hoje é missionária da Assembleia de Deus, ali do Oceano. Se você procurar aqui essa mulher, você vai encontrar, porque quando Jesus faz, não tem como a gente mentir. Assim é para a pessoa existe, né? E ali Jesus aproveitou, falei, vamos aproveitar, irmã, e vamos pedir para Jesus matar o seu câncer agora. Essa mulher já está liberta, Jesus libertou e agora chegou a sua vez. Você crê que Jesus mata o câncer na raiz agora? Falou, creio. Aí coloquei a mão na cabeça daquela irmã e disse, olha Jesus, essa irmã não tem dinheiro nem para comprar o pão, nem tão pouco remédio no câncer dela. Você vê que todo mundo fica dando risada dessa irmã na igreja, correndo dela, porque o fedor incomoda o povo. Por isso, Jesus, mata na raiz agora, para saber que tu cuida dela. Tu é o bom pastor das suas ovelhas, e tu dá vida pelas suas ovelhas, dá vida pela sua ovelha que está com câncer, Jesus. Cura ela, e o teu nome será louvado e glorificado. Orei, fui para a igreja, a irmã foi para a casa dela, e quando foi no outro dia, a irmã estava chorando. E eu perguntei para ela por que afligia ela de tanto chorar. Ela disse, olha, Jesus me curou, Jesus me curou. Eu disse, Jesus te curou? Jesus me curou. Ó, o pus virou uma pedra, e cicatrizou e a pele saiu. O buraco, Deus queimou o buraco do câncer, queimou o pus virou uma pedra. Essa irmã mora na Chicaeira, na entrada das Chicaeira, morava ali na entrada da Chicaeira. Você pode procurar quem é a irmã Bigmar. É a cancerosa que tinha um câncer no seio. Chegando ali também atrás do cemitério, tinha uns barracos ali, um tempo atrás, e tinha um paralítico que não andava. Eu ganhei ele para Jesus, né? E ele não andava, ficar em cima de uma cama ali, né? E para a honra e para a glória de Jesus, eu ganhei ele e falei que Jesus ia curar ele. E ele acreditou que Jesus ia curar ele. Então eu pegava ele na cadeira de roda, levava ele para a igreja, colocava um travesseiro na cadeira de roda, porque incomodava os ossos dele, porque a porrada foi muito grande que ele tomou, né? E o fêmur dele ficou praticamente para fora. Então ele não tinha, assim, condições de andar. E ali eu colocava a cadeira, levei ele a primeira vez, levei a segunda vez, levei a terceira vez, na quarta vez, eu percebi e fui fazer uma oração no meio da rua. Orei e disse, Senhor, tenha misericórdia dele que não anda e tenha misericórdia de mim que estou empurrando ele, Senhor. Faz um milagre na vida dele. Quando eu cheguei no outro dia para pegar ele, estava chorando. E eu perguntei para ele por que ele estava chorando. Sabe o que ele disse? Ele disse, olha, irmão, de madrugada eu escutei a sua voz dizendo que Jesus era o meu pastor e nada me faltava. Mas eu estava com sede e a botija de água estava longe. Eu não conseguia levantar da cama para beber água. Foi quando, irmão, aquela voz disse, levanta, tu está curado. E ele, escutando aquela voz, levantou devagarzinho, saiu gatinhando assim com os pés bem pequenininhos, sabe? Quando a criança está começando a andar, foi lá e conseguiu beber água. Aí ele disse, não vou abusar, só porque eu levantei e consegui beber água, vou voltar para a cama de novo. Voltou e deitou na cama de novo. No outro dia que eu fui buscar ele, foi dando os primeiros passos para a igreja, igual a criança quando começa a andar. Peguei na mão dele e levei ele. A primeira vez, levei um travesseiro, coloquei no banco da igreja para ele sentar. E depois trouxe ele para a casa dele, deixei ele lá. E no outro dia eu fui buscar ele, eu percebi que os passos dele começou a aumentar um pouquinho, querendo acompanhar os meus. E então quando você está cuidando de uma pessoa, você sabe o jeito que ele age. Eu comecei então a observar se Jesus ia curar ele mesmo, e Jesus ia curar. No terceiro dia ele estava dando um passo quase acompanhando os meus, né? E no quarto dia ele começou a chorar e disse, olha, irmão Geraldo, se por acaso eu não for um crente igual a você, fiel a Deus, ali na igreja, cantando, pregando, né? Suportando tudo que vem, uma coisa eu digo para você, aonde eu chegar eu vou dizer que Jesus cura. Posso estar onde eu estiver, eu vou dizer que Jesus cura, porque eu sou testemunha viva disso. Ele me levantou de cima de uma cadeira de roda e hoje eu estou andando. E foi trabalhar, ele disse que ia trabalhar no Forte, né? Eu disse, vai em paz, que Deus te abençoe o teu trabalho. Ele está trabalhando, está curado. Quem sabe ele está na Praia Grande, né? E você pode fazer até uma pesquisa que hoje se consegue descobrir, né? E ele está curado para a honra e a glória de Jesus. Você pode fazer a pesquisa da irmã Bigmar Cancerosa na carreira e pode fazer a pesquisa da mulher louca e pode fazer a pesquisa também
né, desse rapaz que hoje está andando, trabalhando para a honra e a glória de Jesus. Agora nós vamos também para outro testemunho muito forte que Jesus faz, né? Eu cheguei em um lugar, e aquele lugar é um lugar proibido, né? Estava escrito proibido a entrada do estranho, e Deus mandou entrar lá. Mas espera aí, se é estranho, não pode entrar. Mas eu não era daquele lugar, e a distância era longe, era lá em Pedro de Toledo, e o Senhor disse, vá e entra lá. Aleluia! Eu estou mandando. Aleluia! Então desci aquele morro e cheguei naquele sítio e o caseiro estava ali limpando o pé de goiaba e eu disse que eu precisava entrar naquele sítio e ele perguntou para mim se eu sabia ler. Eu disse, eu sei ler sim. O que está escrito lá na placa? Eu disse, está escrito proibido a entrada de estranho. Aí ele falou, então você não pode entrar. Aí eu falei, não, mas quem me mandou não falou que eu sou estranho, porque se eu fosse estranho, ele não tinha me mandado. Falei para ele, ele disse, afinal de contas, o que ele mandou você fazer aqui dentro? Ele disse para mim que lá naquela casa no pé do morro tem uma moça de 15 anos presa dentro do quarto e um rapaz, ele quer que solta. Aí o homem desabou, porque aquele casal tinha ataque epilético. O casal caía no chão. E por quebrar prato, quebrar isso e aquilo, ele deixava ele lá dentro, né? Ele só aparecia na hora de dar comida, tinha que trancar a porta, deixar trancado lá. E para a honra e glória de Jesus, eu consegui entrar naquele sítio, né? E eu estando ali falando com aquele homem, eu disse a ele, olha, Deus manda lhe dizer que a enfermidade do seu filho está no seu sangue. Foi por isso que os seus filhos nasceram doentes. O senhor foi para São Paulo fazer exame e está lá do lado de sua cama o exame que o senhor foi fazer em São Paulo. Eu estou mentindo? Ele, nossa, teu exame você sabe? Eu falei, sei. Aí quando ele foi buscar o exame, entrou a dona do sítio, uma mulher muito alta, porque esse sítio só entra pago. E ela disse para mim, com óleo de quem que você entrou aqui? Eu disse, olha, eu não consigo provar para você ele, não consigo mostrar ele, mas uma coisa eu digo, eu vou levantar a mão, você vai cair nos meus pés. Se você cair nos meus pés agora, com falta de não conseguir respirar, é porque o Criador do Universo mandou eu entrar aqui. Quando eu falei assim, ela já começou, eu percebi que ela começou a desequilibrar o corpo. E ela disse, moço, pelo amor de Deus, continua aqui, depois o senhor se retire. Termina o que o senhor veio fazer e depois o senhor se retira. Eu falei, agora sim, já dá para conversar, né? E ali Deus fez uma obra grande, maravilhosa. Eu disse para aquele homem, a enfermidade está no seu sangue, mas Deus tem poder para mover a montanha. A fé de um grão de mostarda consegue mover uma montanha. Se eu digo para o monte, sai daqui e vai para lá, ele vai. Então se o senhor crê, quando eu for embora, Jesus pode deixar a bênção para trás para você. É só o senhor crer. E saindo dali, né? Eu vim embora para cá contente, porque Deus fez a obra. Aí o homem que me chamou de novo para ir de novo lá no sítio dele, porque esse sítio dele não tinha água e a água era pega lá embaixo na casa de uma mulher. Indo para lá, Deus mandou parar o carro e perguntar para ele se aquela mulher que ele ficava com a chave do sítio dele, saía água de um olho só. Era uma crente que tinha uma fonte maligna nos olhos, né? Saía tanta água do olho dela que ela não conseguia conter as águas que saíam do olho daquela mulher. E ele disse, nossa, como é que pode você saber? Nós nem chegou na metade do caminho, você já está sabendo de que tem lá? Eu falei, sei, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Atolei o pé no acelerador até chegar. Quando eu cheguei, a mulher já veio com o olho pingando. Digo, tá para mim, Jesus, vai curar, vai milagre. Jesus libertou aquela mulher que até o sítio todinho dela ela quis me dar. Eu falei para ela que eu não podia pegar nada de ninguém, porque de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Ela ficou tão contente que subiu com uma botija de água lá onde eu estava e levou carne de churrasco e farofa para mim, porque disse, vamos cuidar do homem de Deus. Eu ando 2 léguas aqui pro pastor não vem, eu vou perder um homem de Deus que põe a mão em cura? Eu não quero perder ele não, vou dar esse sítio todinho para ele para fazer uma igreja. Ela não tem filho, só ela e o marido, ela me deu todo o sítio e eu não quis, tu acredita, de papel passado? Porque se fosse outra pessoa já tinha pego, eu não peguei. Tá lá em Pedro Toledo registrado, tá? Eu estou contando aqui, e ela tá lá que não deixa eu mentir. Jesus é fiel, né? No milagre. Cheguei no lugar também para esconder da chuva, né? Ali o pastor estava com medo de morrer, né? E ninguém me contou nada, eu só vou esconder da chuva. Aí a mulher do pastor ia me oferecer café, mas o senhor disse, não fala para ela que você não quer café. Você quer pôr a mão na cabeça do homem que deita na cama dela e está com medo de morrer, que chora a noite toda. E ali, aquela irmã chegou na porta, ali na Mirim, você pode ir ali no Mirim, ali naquele, lá perto antes da curva do Oeste, aquele prédio que tem ali na Assembleia de Deus. Esse pastor é moreno, né? E eu conheci ele, não conhecia esse pastor, a igreja lá é pintada de azul,
né? E ali eu disse a aquela mulher, falei, olha, na sua cama deita um homem, e esse homem é um pastor e está com medo de morrer, Deus vai curar agora. Diga a ele que o choro durou a noite toda, mas a alegria chegou. Ao buscar o pastor, Deus curou o pastor. Aleluia, quando Deus curou o pastor, aquele casal que estava comigo era o porteiro da igreja dele. Eu disse para ele, olha, a partir de hoje você não é mais porteiro, você vai ser um pastor. Ele é? Eu falei, é. Agora aqui tu vai pedir perdão para sua mulher vai pedir perdão para você, Deus vai ungir os dois para ser pastor, porque a igreja está te esperando. Pus a mão na cabeça dele e orei, Deus ungiu ele a pastor, ele já está cuidando de uma igreja na Vila Antártica, e já está com outra igreja no Tudo de Baixo, lá ali na corrida de kart, lá naquele fundo lá, uma igreja enorme que ele está fazendo sozinho, coitado, porque Deus é com ele. Então Deus faz milagre, faz milagre. Cheguei também em um outro lugar, né? Em outro lugar tinha uma pessoa com um problema de dor, uma dor muito forte, o inimigo estava envolvido na dor dela. Eu disse para ela, quando você pegar na minha mão, você cai. Ela pegou e caiu. Quando ela caiu, o inimigo estava na dor. Eu orei por ela, quando ela levantou de lá, aquela dor sumiu dela, que ela ficava tão feliz que ela queria me agradecer de todos os jeitos, faltava chorar de alegria. Eu disse, não, irmã, é assim, Jesus, ele tem bênção para dar, é só você, né, pegar. E também já falei com vários pastores, né? Veio um pastor que muito é conhecido no país aqui da Praia Grande, principalmente no Brasil. Ele é um pastor muito conhecido, né? Que chama Pastor Brígido, né? É conhecido da Assembleia de Deus, da Deus de Amor. É um homem conhecido. Eu não conhecia esse homem, mas o filho dele aqui, que era pastor, eu conhecia. Então o filho dele falou pro pai, pai, venha conhecer um homem que prega a palavra, mas ninguém sabe quem usa ele. Ele dizia. E o pai dele então veio de São Vicente para Praia Grande para me conhecer. Veio ele e veio a missionária. O pastor tem 80 anos de evangelho. Nunca ele aceitou uma mentira e nunca levou ela para casa. A missionária tem 70 anos, tem dom de interpretação de língua e discernir os espíritos. Então ali falaram que era um serviço de pedreiro, que eu fosse lá. O filho dele falou, rapaz, se falar que é um serviço de pedreiro, ele vem. Mas se falar que é um pastor que está aqui, ele não vai vir. Aí um menino chegou aqui no portão e falou que era um serviço de pedreiro, então me designei para lá. Fui lá conhecer o pastor Brígido, o homem de Deus. Chegando lá, o pastor está com o cabelinho bem branco, né? E eu disse, olha pastor, é um prazer conhecer o irmão, eu não conhecia você como um pastor, nunca te vi, né? Mas estou te vendo, vou dobrar o joelho aqui para o senhor pôr a mão na minha cabeça, porque eu não sou digno de orar por você, mas o senhor é digno de orar por mim. Dobrei o joelho ali, e quando eu dobrei o joelho, o Espírito de Deus brandou nele e disse, olha, manda meu ungido ficar em pé, porque é ele que vai pôr a mão em sua cabeça. Aí mandou eu pôr a mão na cabeça do pastor de 80 anos. Eu fiquei meio assim, eu falei, você tem certeza que é para pôr? Ele falou, é para pôr. É para você pôr a mão na minha cabeça. Sabe por quê? Porque quando eu fosse orar por ele, ele ia falar em mistério com Deus. E ele ia perguntar o que foi que Deus falou na boca dele. E eu tinha que interpretar, porque se eu mentisse, a missionária sabia que eu menti. Então, quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus tomou o pastor Brígido em línguas estranhas. E quando ele começou a falar em línguas estranhas, o Senhor me deu o dom de interpretação da língua dele, porque eu tinha que discernir, porque ele ia me perguntar o que Deus falou na boca dele. Aí ele começou a falar em língua estranha, eu comecei a interpretar. Para mim, não era a língua estranha que ele falava, para mim era um português aberto. E quando ele terminou de falar, esse pastor de 80 anos, pastor Brígido, né? Muito fundador da Assembleia de Deus do Correio, aí eu disse a ele, olha pastor, ele falou, diga para mim, olhando meus olhos, o que foi que Deus falou em minha boca, sem emoção e sem sombra de variação. Eu tenho 80 anos, nunca levei uma mentira para minha casa, e não é agora que eu vou levar. Eu digo a ele, então não deu certo, pastor, porque eu não gosto de mentir também, eu tenho medo de mentir, e eu não consigo mentir porque Deus não me deixa mentir, eu não consigo mentir por causa dele, né? Aí ele disse para ele, olha pastor, eu vou dizer para o senhor, falar o que o senhor falou aí, é como tirar o doce da boca de uma criança, isso é mais fácil. Eu falei, olha, o senhor falou em língua estranha e edificou o senhor mesmo. Por quê? O senhor estava orando 3 vezes na noite, agora só está orando 2 vezes. Sabe por quê? A cuba do seu joelho está gasta, não tem mais osso, só está o pó. Então o senhor não consegue mais ficar de joelho. Aí ele disse no meio daquele povo, e qual é a perna? Falei, essa agora ficou mais fácil ainda, qual é a perna? Fui com as 2 mãos e falei, essa perna aqui. Aí o pastor começou a chorar, deu um pranto de choro muito forte nele,
Porque eles não sabiam que era ungido de Deus e o pastor já percebeu que é ungido de Deus e não pode ser tocado e nem pode ser enganado também. Ali o pastor começou a chorar, ele saiu chorando para ir embora, chorou ali todo aquele tempo, saiu chorando para ir embora, entrou no carro chorando. Aí ele disse para mim: olha, Deus tem pressa em pôr os paralíticos em pé, vai lá colocar uma calça, um sapato e um paletó que eu vou te empossar na Assembleia de Deus para cuidar de uma mocidade, porque Deus tem pressa em te usar. Aí eu falei: mas eu não posso, pastor, porque a minha mulher tem fase de crescimento espiritual, né? Ela não cresceu espiritual ainda, porque às vezes eu falo, ela não acredita. Eu tenho que esperar Deus dar o crescimento nela para depois os dois ir para a obra. Aí ele pegou e falou: então tá bom. E chorando, chorando ficou, saiu chorando, entrou no carro e foi embora, né? Então eu quero dizer para você que ele não sabia que eu era ungido, né? Ele não sabia. Também passei por uma outra igreja, tem um pastor homem de Deus, né? Homem de Deus mesmo. Esse pastor Brígio é homem de Deus. E esse que eu vou falar agora é mais homem de Deus ainda, do Brasil para Cristo. Homem consagrado a Deus que eu nunca tinha conhecido e conheci naquele culto. E esse saiu um ônibus, né? Estava na beira da estrada da frente da igreja, aqui da Praia Grande, e o pastor pediu para mim entrar no ônibus, e as irmãs entraram também. Eu peguei e fui lá pro fundo do ônibus, mas não deu tempo nem eu ir em casa colocar a roupa, do jeito que eu estava eu fui. Eu não tenho vergonha de falar não, eu fui de bermuda, irmão, porque Deus queria pegar o obreiro que mente lá na igreja dele. E fui de manga de camisa. Quando chegou lá, presta atenção porque que eu fui, que Deus permitiu que eu fosse. Quando chegou lá, o culto começou. Quando o culto começou, ali na Brasil para Cristo, no Guarujá, o Senhor disse para mim assim, eu disse para o Senhor: eu não vou louvar e não vou pregar, Senhor, porque eu não sou desse rebanho. Aí o Senhor disse assim para mim assim: olha, faz o seguinte, você vai até o pé do altar e manda o maior descer lá de cima. Aí o pastor presidente da Brasil para Cristo estava em cima do altar. Quando eu cheguei no pé do altar, que falei para ele descer, aí o obreiro foi no ouvido dele e Deus deu volume para me escutar. O obreiro disse assim pro pastor: ele está desviado, porque ele está de bermuda e manga de camisa. Aí o pastor falou: cala sua boca, porque o anjo de Deus está no pé do altar. Por que eu fico fazendo aqui em cima? Porque aquele obreiro olha a aparência, não olha o conteúdo. Então quem olha a aparência, Deus não usa. Deus só usa quem olha o conteúdo de dentro. E o pastor então desce de lá e Deus manda eu pegar o pastor pelo meio. Quando eu peguei o pastor pelo meio, o pastor tomou um tranco do Espírito de Deus e começou a ser usado por Deus. E depois esse pastor até me convidou, né? Falou: eu não vou subir mais para cima não. Continuou o culto, que eu vou mostrar a igreja para ele. Porque todo pastor que Deus pega tem que mostrar a igreja para mim. Tem a medida, o tamanho e a altura da igreja, tá? E ali, o que aconteceu? O pastor não subiu, falou para mim: tudo tá pago aí no doce, no bolo aí, na cantina, tá tudo pago para você não precisa pagar nada, já foi tudo pago. Olha, eu sei que eu conheço você e você não me conhece. Falei: é verdade, pastor, eu não te conheço, Deus não deixou eu te conhecer, porque se eu soubesse eu não ia falar. Ele falou: eu sou pastor presidente do Brasil para Cristo, né? E eu falei: o irmão é homem de Deus. Aí ele disse assim: eu mandei ele calar a boca lá, sabe por quê? Porque o anjo está no pé do altar. O que eu vou ficar fazendo lá em cima? Quando o obreiro olha a aparência, ele não sabe o conteúdo que vai ali dentro. Se Jesus chegar disfarçado em um lugar, ninguém vai conseguir reconhecer ele. Então ali foi uma benção com aquele pastor. O pastor é homem de Deus, o pastor é ungido. O único pastor que até agora me conheceu foi o pastor do Brasil para Cristo, que é ungido. O pastor Brígido, ungido. O pastor, quer ver? Da Praia Grande tem um pastor que me conhece, que é o pastor Leondas Pai na Fé Mil, que é homem de Deus também ungido, né? São anjos. Então o que acontece? Hoje as pessoas não conseguem conhecer a unção de Deus, né? Não sabem como é que Deus trabalha, eles não têm instrução, né? Porque quando Deus dá o crescimento de uma pessoa dentro da igreja, não é como o homem dá. Quando Deus dá crescimento para o céu. É diferente, esse homem passa a ser diferente. Então aqui na Praia Grande Deus mandou falar com o pastor Correia, que estava com o tempo vencido na igreja, eu fui lá na igreja dele. Possa ser que ele não ficou sabendo, mas eu avisei para o pastor que estava lá ocupando o lugar dele, que ele não podia pregar porque o tempo dele foi vencido. Excluiu um pastor da Deus Amor para o dom de diácono, o cara Deus mandou excluir. Repreendi um obreiro morto espiritual, um caixão sem tampa em cima do altar, tive que falar com ele. Uma irmã com o barco quebrado, tive que avisar para ela que não adiantava evangelizar com o barco quebrado, se conserta o barco para depois de subir no mar, né? Fui lá falar com outro pastor que está na carne, né? Que Deus ia mandar ele para longe, porque Deus não usa ele tem uma areia mordiça no pé do altar da igreja dele, ele não consegue ver, né? Fui lá falar com outro pastor para libertar a irmã, que a irmã, quando ele levantasse a irmã ia cair. Deus mandou dizer que a libertação não vem dele, vem de Deus,
né? Que era só para ele levantar a mão. Fui no outro pastor lá, né? Que Deus ia recolher, né? Tive que falar, porque Deus, quando manda falar, ele se responsabiliza, né? E perdi a conta de quantos pastores Deus mandou falar com ele. Pastor presidente, Deus manda falar com o pastor presidente, viu? Não é só com o pastor de baixo, não, pastor presidente, os anjos da igreja. E sabe como é que eu falo com ele? Toda vez que eu falar com o pastor presidente, Deus mostra a coluna tremendo. Quando a coluna treme do céu para a terra, Deus vai recolher o pastor. Eu tenho que ir lá avisar. Amém? E que Deus abençoe vocês, né? E que esse testemunho que eu estou dando sirva de exemplo, né? Já vi paralítico andar e morto voltar. Tinha uma mulher que morreu, né? E Jesus ressuscitou ela também, está na Santa Casa de Praia Grande. A ambulância veio buscar e quando veio buscar a defunta, ela estava viva. Porque alguém pôs a mão na cabeça dela e Deus mandou de volta. Rua Antônio Saldino, 10.036, você pode se informar lá que Deus faz milagre. E Jesus não mudou e nem muda, ele continua fazendo milagre, né? Só que você precisa ter obra de samaritano praticada para Deus revelar os necessitados para você. E obra da caridade, você vê o prato de boca para baixo para pôr comida para os famintos. E assim nós vamos trabalhando até Jesus vir.